tá ao vivo? Só você? Vamos lá, vamos começar então com o Vilar. Vou começar aqui então, estamos ao vivo na Jovem Pan News. Vilar, mais um grande jogo do Maringá hoje pela Copa do Brasil, primeiro jogo, né? Gostaria que você falasse do time, dessa sua volta também, seu bom condicionamento, e do lance que gerou muita discussão no final da partida, que foi o puxão na sua camisa ali de uma possível penalidade. Eu fico feliz com a minha volta, eu estava me preparando muito para esse jogo. A gente sabia o quanto ia ser difícil por ter uma grande equipe qualificada e tendo um dos melhores atacantes do Brasil na atualidade. Os números dele falam por si. E sobre o pênalti, as imagens falam por si, né, velho? A gente viu o puxão, o próprio Hulk falou que se houve o puxão e ele foi no VAR, é claro que ele tem que dar pênalti. Só que ele não teve personalidade de dar o pênalti, eu não sei porquê. Que eu acho que se fosse pro Atlético ele poderia ter dado o pênalti, mas como é o Maringá, por não ter uma camisa de expressão, ele não teve essa personalidade. Vilar, você foi o responsável por ser o homem de marcação do Hulk. Tanto que na única vez que o Hulk acabou te superando, saiu o segundo gol da equipe do Atlético Mineiro. Queria que você comentasse dessa experiência de marcar um jogador que já atuou em Copa do Mundo e que, consequentemente, tem a fama que é o caso do Hulk. É um sonho, né? É um sonho marcar um cara do nível do Hulk, né? Por tudo que ele já contribuiu pro futebol, tanto aqui no nosso país como mundial. E foi um duelo muito acirrado. E jogadores como ele a gente não pode dar brecha. A primeira brecha que ele teve, ele fez o gol, porque ele tem uma qualidade surpreendente. Vilar, e você fica feliz em ter vencido nesse duelo individual com o Hulk? Somente na única vez que o Hulk te venceu, acabou sendo gol? Eu creio que não tem nada vencido, né, velho? Porque são 2 jogos. Não adianta eu ter feito uma excelente partida aqui e no jogo de volta o Maringá não sai com a classificação. Então não vai ter servido de nada esse duelo. Vilar, é claro que a vitória seria muito mais interessante por jogar a primeira partida aqui no estádio Líderes. Mas esse empate, com muita garra, inclusive, e com essa questão da penalidade que não foi marcada, dá uma expectativa para buscar o resultado lá dentro? Não, com certeza, a gente já mostramos muitas vezes contra o Coxa, contra o Atlético Paranaense, que a gente compete de igual para igual, e eu creio que lá não vai ser diferente. Boa noite. A gente viu hoje um jogo, uma partida bastante pegada. Enquanto o Maringá Futebol Clube tentava abrir vantagem no placar, o Atlético Mineiro chegava. Mas, na sua opinião, o que faltou hoje para sair com a vitória? Faltou a gente ser mais atento, né? Como a gente joga contra uma equipe de Série A Série A não perdoa esses pequenos erros. Na Série C a gente até consegue recuperar, só que na Série A tem muito jogador qualificado e se a gente dá espaço para eles vão fazer o gol. Bem em cima do lance do Hulk, né, essa disputa que foi o jogo hoje, como é que é marcar um cara como esse? É muito chato, você estava o tempo todo em cima dele, né? Você foi a sombra dele no jogo inteiro. E onde ele foi, seja no ataque, na defesa, você estava junto com ele. É o cara mais chato que você teve que marcar, assim, vamos dizer assim, chato no sentido do futebol mesmo? Com certeza. Um dos caras mais fortes, além de rápido, ele é forte, ele sabe usar o corpo dele. Então, muitos zagueiros de Série A já sofreram com ele. E não é à toa que eu trabalhei muito, estudei. Além de ver ele no dia a dia, tive que estudar ele para poder fazer uma grande partida. Vilar, a gente está ainda no calor desse jogo da Copa do Brasil, mas sábado já tem um outro compromisso. A Série C, né, que também é um objetivo muito grande do Maringá, em entrar e subir, enfim, para a Série B. E agora? Vira-se a chavinha, dá um tempo e já foca no Confiança? Com certeza, a gente vira a chavinha, a gente agora tem que descansar, recuperar o máximo, porque vão ser mais 2, 3 dias aí para poder descansar e a gente tem que entrar na mesma pegada que foi com o Atlético Mineiro, a gente tem que entrar contra Confiança. Porque são campeonatos diferentes, só que o objetivo é o mesmo. Que sensação que o time saiu nesse jogo de hoje, com esse empate? A gente saiu com a sensação de que poderia ter ganhado. A gente competiu de igual para igual com a equipe deles e a gente saiu com esse sentimento de que poderia ter ganhado e vamos trabalhar para que a gente possa fazer uma grande partida e sair com a classificação lá de Minas. Fechou mais alguém? Não, fechou. Obrigado, Guilherme. Jorge Castilho que não gosta muito de falar de arbitragem, né, Jorge? Já falou isso para nós várias vezes, mas hoje teve um lance polêmico no final ali, né? Antes gostaria que você falasse da equipe, como é que você viu esse 2-2
E com as mudanças que você iniciou o time hoje, colocando o Rafinha mais uma vez na direita e retornando o jogador Ronald. Boa noite. As mudanças eram precisas pelo modelo de jogo, pelo adversário, da maneira que nós pensamos no jogo, na estratégia do jogo, por isso a troca do Rafinha. O Ronald era natural, o retorno dele, e que nos ajudou bastante, tanto o Ronald quanto o Rafinha. Tivemos oportunidades, o lance sai no pé do Rafinha, do lance do gol do Maranhão, né? E a arbitragem hoje é difícil falar de arbitragem, vai pro VAR, existe o puxão não interfere em nada, então assim, é difícil de falar quando a gente não tem o conhecimento 100% da regra. Tira isso, mano. Pegar fogo, hein? Bora. Castilho, o Maringá Futebol Clube que abriu o placar, acabou levando empate, depois o Maringá volta à parte frontal do placar e acaba levando empate de novo. Ao que você atribui esse resultado de 2-2 e como que você avalia o desempenho da sua equipe hoje diante do Atlético Mineiro? É o melhor jogo do Maringá na temporada, esse de hoje? Melhor em questão de desempenho do clube? Não, é mais um jogo grande que nós jogamos e jogamos muito bem. Entregamos aquilo que foi treinado, aquilo que foi pedido. Não é fácil jogar contra uma equipe de Série A, de igual para igual, da forma como nós jogamos, podendo até sair com a vitória, respeitando o adversário. Mas foi mais um jogo grande que nós fizemos. O desempenho, na minha concepção, foi muito bom. Teve uma antes. É isso? Beleza. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo jogo. A gente viu hoje uma partida digna de Copa do Brasil, enquanto o Maringá tem essas marcações individuais que acabam incomodando muito o adversário. O Atlético Mineiro, ele tem aquelas bolas aéreas mais perigosas. O que o senhor conseguiu filtrar hoje do Galo e que leva ao jogo de volta em Minas Gerais? É importante frisar que tudo aquilo que a nossa análise nos trouxe de informação do Atlético aconteceu, né? Eles tentaram, pelo menos. Então nós estávamos com as informações muito frescas, muito seguras. Dar os parabéns para os meninos da análise, porque eles nos entregaram aquilo que de fato o Atlético poderia fazer contra nós, e eles tentaram e a gente conseguiu neutralizar muito bem. Sabíamos os pontos fracos também que o Atlético poderia ter no jogo de hoje, conseguimos explorar. O nosso primeiro gol foi dentro daquilo que do que eles trouxeram de análise para nós. Mas o que eu quero dizer é a entrega dos atletas para um jogo desse, nessa grandeza, dentro da nossa casa, diante de um grande adversário. E é um jogo de Copa do Brasil, como você falou. Nós tínhamos que sair daqui vivo para o jogo de BH. E nós estamos saindo vivo, com a moral elevada, pelo aquilo que nós entregamos dentro do jogo. Então isso para nós foi fundamental. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. O que você achou da atuação do árbitro quando ele foi lá, teve o VAR, foi um dos pontos mais polêmicos do jogo, e ele não deu pênalti para Maringá? Qual que é a sua avaliação sobre isso? É uma frustração, tá? Porque o que eu entendo, quando chama o árbitro para ele ir, praticamente o lance de pênalti, só que a tomada de decisão é dele, e aí eu não posso tomar a decisão por ele. Existe uma frustração porque naquele momento um pênalti para nós poderia de fato mudar o jogo. Não concordo, não acho que pelas imagens que eu vi no vestiário foi pênalti. Eles falam que o puxão não interferiu no lance, né? Acho que é isso que eles falam. Eles usam o termo técnico que eu não conheço. Oi? Não deu impacto para o lance. E ficar falando de arbitragem, aí eu vou ter que falar que na minha concepção ele inverteu alguns lances, ele picotou as faltas de um jeito, depois ele deixou seguir o mesmo lance, os lances parecidos para o lado do Atlético, ele não apitava, para o nosso lado ele apitava. Então assim, difícil falar, não gosto de polêmica, não gosto de falar de arbitragem, mas hoje está difícil. Chega, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que sensação que você sai desse jogo, independentemente dessa questão da arbitragem, mas que sensação que você sai aqui no teu time hoje, nesse resultado de 2-2? Tem que enaltecer o que os moleques fizeram dentro do campo. Correram pra caramba, se entregaram pra caramba. Nós buscamos. Teve alguns jogadores em especial, como o Robertinho, que já está alguns jogos sem entrar, entrou bem. Rafael William,
que era uma dúvida para muitos, hoje ele mostrou que ele tem totais condições de permanecer no gol. O Bonifácio, que não foi relacionado para o último jogo contra o Londrina e hoje entrou e entrou muito bem. Então, assim, enaltecer o grupo que nós temos, a disposição dos atletas, deles entregarem, eles sabem o que eles querem e isso é legal pra caramba. O treinador ele sai com o dever cumprido por tudo aquilo que eles entregaram dentro do campo. E sobre o teu encontro com o Cuca aqui naquela hora da coletiva, né? Você estava acompanhando ele falar sobre o teu papel tático, a forma que você joga, ouvir isso do outro treinador e até mesmo dar uma observada no que ele vai falar também sobre isso. Queria que você falasse um pouco desse momento. Cara, o Cuca é um dos treinadores que eu já falei em outras oportunidades, que é um de referência que eu tenho como treinador. Eu sempre vou priorizar os técnicos brasileiros. O Cuca tem uma humildade muito grande, desde o Atlético, que foi o Atlético Paranaense, que foi a primeira vez que eu me encontrei com ele. Ele me trata super bem, fala muito bem do nosso trabalho, ele analisa muito bem. Hoje, quando nos encontramos lá em cima, ele falou da final do Paranaense. Então, assim, é importante para o Castilho, que está começando uma carreira, ouvir de um técnico como o Cuca, elogiar. Hoje, graças a Deus, o que o Maringá tem feito, o que a gente tem entregue dentro do campo, os próprios jogadores do Atlético vieram falar da maneira como a gente joga para continuar dessa forma. Então, assim, isso é uma satisfação muito grande, porque você sabe aquilo que você está fazendo está dando resultado. Muitos criticam, mas os que têm humildade, eles elogiam. E foi o que o Cuca tem feito desde o ano passado com a gente. Eu fico feliz por isso. Castilho, eu queria que você comentasse agora como que vai ser a semana do Maringá, até porque sábado o Maringá volta a jogar aqui no estádio Lee Davis. Vamos retornar amanhã no período da tarde, os treinamentos. O G1, quem iniciou e quem jogou mais tempo, vai ter uma recuperação mais tranquila. E o G2, G3 vai treinar, já visando o jogo de sábado. Jorge, o time poderia ter vencido se ele marcasse a penalidade. Voltando à questão do VAR, né? Se tivesse... Não venceu, mas empatou e fez um grande jogo. Isso mostra que o Maringá pode buscar lá dentro o resultado, o que seria sensacional, o Maringá buscar a classificação lá. Nós temos totais condições pelo jogo que nós fizemos hoje. Se a gente repetir o jogo que nós repetimos hoje, a nossa chance ela é muito grande. É lógico que a dificuldade lá em BH vai ser muito maior que foi hoje, né? Mas nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados, nós vamos buscar, diferente da última vez que tivemos na terceira fase, né? Hoje nós vamos com todos os jogadores, se Deus quiser, acho que não tem janela para poder tirar jogador. Então isso nos ajuda bastante. Então é um outro cenário. Nós vamos para BH com um outro cenário e com os pés no chão, respeitando o adversário. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente entende que se a gente conseguir repetir, nós temos grande chance. Última pergunta do Edith. Isso que realmente incomoda, a gente vê todos eles falando do jogo do Maringá e tal, né? E você a intenção é aplicar essa mesma determinação, porque você falou, lá vai ter mais jogadores titulares jogando, ou seja, o time, talvez a força máxima, o colega de Minas pode ajudar nisso. Mas é o que ele falou, você faz o outro técnico pensar no seguinte, se eu bobear, o Castilho pimba. A gente não tem o que... Vai jogar igual lá? A gente não tem o que mudar. É a maneira que a gente está jogando há 3 anos seguidos e há 5 tentando chegar nesse ponto ótimo que nós chegamos agora. Então, não tem porquê. Acho que a gente tem sim que entender a grandeza do jogo lá, a dificuldade que vai ter lá, esperar para ver se volta alguns atletas que estão no DM do Atlético para a gente poder montar a estratégia e jogar com eles lá. Mas o torcedor pode esperar que vai jogar igual, e vai pegar, vai ser aquela pegada, como o Maringá não sabe jogar diferente. Essa que é a grande questão. O torcedor pode esperar isso de nós e a gente sempre fala que a gente vai fazer dessa forma e a gente tem feito e lá não vai ser diferente não. Fechou, gente? Boa noite.